Bom, eu sou podcast, eu um podcast para o jurídico, e a gente está aqui para fazer esse parceiro aqui com o pessoal do aqui, né? Você vive aqui pelo baixo? Alô? Basicamente eu estava o Maestro Bírico também, só que ele está com problema de gravação hoje lá no Rio, temos que fazer um caldeirão aí, então eu peço desculpas. Consegue ligar o ar? Oi? Ligar o ar? Ligar o ar? Eu sou meio calorento. Tem que ver o cabelo também. E, então, quer dizer, como eles focaram nessa questão, porque eu tinha comprometido aí a fazer o pessoal do CAD, e não sei se o pessoal vai aparecer ou não, né? Tem uma verdade. A gente discutiu uma nova tabela deles lá, e finalmente, né, incluíram lá podcast musical, tiraram aí umas categorias para tempo lucrativo. Eu tenho uma grande preocupação do pessoal dos podcasters, né? Muita gente usa, eu uso como intervalo, eles usam como, vai subir, usa como foco, né, do podcast mesmo. Isso é uma grande preocupação que eles têm acompanhado na lista, né? Então, a gente foi atrás disso, o Bíblico está encarregado e tal, acho que é um ano e meio, né? Correndo aí atrás do pessoal da associação, CAD, tentando criar uma tabela e... Como é que está a tabela? Vai estar à disposição para ela? Oi? É bom também contar um pouquinho mais como foi essa discussão, né, a polêmica, a sugestão aqui, a primeira posição, vamos contar um pouco todo mundo está por dentro, a primeira pós-com, podcast Curitiba também, 2005. Foi bem interessante essa época, né? Seguiu basicamente o caminho do blockchain e não saiu em 2006, tentamos tudo para sair em 2006, não saiu, infelizmente. Então esse ano apareceu a ideia de a gente fazer um encontro maior, né, que abrangesse não somente podcast, né? Porque realmente, infelizmente, no Brasil, podcast não teve aquele, não show, né, como esperava, né? Não teve um bom podcast aí no Brasil, né? Mas tem empresas, altas empresas de tecnologia que estão investindo muito nisso lá fora e tem um potencial muito grande aqui também, nesse sentido. Lojas de música online, por exemplo, sabe a dificuldade que há uma certa resistência em algumas empresas, gravadoras. Mercado fora do Brasil, podcast mas ainda tem algumas pessoas meio pornográficas que ainda tem uma mentalidade um pouco dinossauro, por assim dizer. Inclusive, alguns artistas, infelizmente, são muito influentes e eles acham que não querem ter o acervo, acham que a internet é a terra de ninguém. Então, é como se a internet fosse sinônimo de pirataria. Enquanto existem formas de viabilizar isso comercialmente, acho que o exemplo mais bem sucedido no mundo todo mundo sabe, que é a iTunes Store, tem nem o que discutir. Né? E a gente já tem alguns podcasts internacionais que recebem patrocínio direto, né? Existem pessoas assim que, né, principalmente manter a periodicidade, isso é uma coisa difícil, né? Para muitos blogueiros, né, tem que atualizar, mas um podcast, né, é dificuldade, que é que exige mais produção, uma dedicação maior do tempo, né, de pautas também, que tem que trabalhar um pouco mais, precisar um pouco mais a fundo. Não tem regularidade no inferno. Tem um exemplo aqui que é raridade, você vai falar aqui.
Porque o podcast também é como blog, né? Eu faço podcast porque eu gosto, né? Por prazer, né? Então a gente faz quando tem tempo. Não estou ganhando nada com isso também. Não pretendo que a gente vira mexe numa direta, não show, incentivo é bom, gente. Incentivo é bom. Não vai configurar. Podcast. Gente, eu sou radialista também e estou migrando no rádio pela internet. E sempre achei muito bacana essa questão do podcast também. E eu, infelizmente, nunca fiz para mim, mas eu já fiz para um monte de gente. Eu acho que é o seguinte, o que importa é assim, forma e conteúdo, né? Isso influencia bastante. Eu queria ouvir de vocês sobre isso. Vocês acham que, às vezes, um podcast sem nenhum ou com muito pouco conteúdo, mas com uma boa produção, ele vai chamar mais atenção do que um podcast com muito conteúdo e nenhuma produção? Isso que eu quero ouvir sobre. Estamos com altos preços na cabeça e caiu no chão. Se alguém acha que por acaso achar um altos preços, acho que tem dois aqui agora. Eu não sei, acho que parado porque essa sala de graça aqui no meu. Só vi na hora que eu fui no banheiro. Não tenho certeza, porque eu estava aqui no Silvio Santos na mão. Eu fiquei andando pela sala, eu fui atrás dos escadas, então eu não sei onde caiu. Se por acaso alguém deu um alto preço. Alguém pegou um óculos preto? Um óculos preto, alguém viu? Sabe o que era? Talvez a pessoa caiu aqui, né? Se alguém viu? Voltando aqui para Conteúdo e forma. conteúdo versus profissional. Eu comecei minha vida como produtor, depois de já ter produzido várias coisas. E assim, o podcast simplesmente é um programa de rádio que ele é veiculado para que as pessoas possam escutar on demand. Só que o conceito de podcast é a pessoa ouvindo dentro de um iPod, uma coisa assim. E hoje não, no player. Não me vende isso. E hoje você pode ouvir em qualquer lugar, tá? Mas eu estou falando exatamente sobre produção. Vocês acham que uma boa produção um conteúdo ruim chama mais atenção do que um conteúdo muito bom com um pouco de produção? E a pergunta aí, respondendo a sua pergunta com a outra pergunta, o que seria um conteúdo ruim? O grande diferencial do podcast é a liberdade de temas, assim, abordar temas justamente que falam de rádio, televisão, não aborda porque não é interesse do grande público, né? Então, vamos supor que os skatistas do norte da Patagônia queiram fazer o podcast deles. Tem skatista lá mesmo? E, por incrível que pareça, quanto mais focado em determinado assunto, mais de nicho, mais chance o podcast tem de atingir um sucesso maior e conseguir patrocínio e apoio formal, menos generalista, e apoio formal de empresa. Vamos supor que, como eu falei, esse exemplo no lucro aí, o skatista lá uma empresa que fabrica skate, acessórios, vai ter muito mais interesse em patrocinar, colocar uma música, algum tipo de incentivo, né, para os produtores do programa, do que para um podcast que de repente tem skatistas que possam ouvir e falar, não, eles vão ter muito mais retorno investindo em grupos, assim, eu posso dizer isso porque é um exemplo. Eu não estou nem em quadro como tecnologia, eu falo de mobilidade, e hoje eu tenho empresas que estão diretamente relacionadas comigo e estão negociando justamente porque eu tenho um foco bem específico e a minha audiência, meu grupo realmente gosta e usa mobilidade, então a empresa vai para essas pessoas que a gente vai falar. Né? Hoje, por exemplo, smartphone, então, já tem propaganda, horário nobre, televisão, chamada, mas ainda é uma coisa muito abrangente e as pessoas ainda ficam naquela, puxa, que legal, mas o que eu vou fazer com isso? Então, quem já está usando o podcast sabe o que é, já usa, já faz. Então, uma empresa quer lançar um aparelho novo, um serviço, ele sabe exatamente aonde ele vai ter mais retorno, né? E principalmente também atingir a opinião dos formadores de opinião, que com blog, podcast, quem ouve, quem faz, tudo colaborativo, então todo mundo tem força de opinião junto. Né?